Dois gigantes da televisão brasileira, unidos por décadas e separados por um conflito inesperado. O que motivou o rompimento entre Silvio Santos e Carlos Alberto? Ele mesmo revela os bastidores dessa história marcante. Vamos falar do Silvio Santos. Num primeiro momento, ele era o peru que fala, era o concorrente dos circos e tal. E o seu pai tinha uma ideia genial chamada Baú da Felicidade. Esse baú vai parar no Silvio Santos por quê? Pelo seguinte, é uma frase que disseram uma vez do meu pai. O meu pai sabia botar o ovo, ele não sabia fazer omelete. Isso define meu pai. Veio essa ideia do baú, que era um baú cheio de brinquedos, que você pagava por mês, era igual a cesta de Natal. Você pagava por mês, em dezembro, ia um caminhão com o Papai Noel e entregar as cestas de brinquedos, baús. No finalzinho de novembro, a gente morava na Vila Pompeia, perto da Tupi. E tinha um programa de jornalismo na hora do almoço. E foi uma mulher fazer queixa que tinha comprado e não tinha recebido. Meu pai ligou para a Tupi e disse: segura essa mulher aí, pelo amor de Deus, que eu estou indo já para aí. A gente morava perto, na Vila Pompeia dava nem 10 minutos. Aí meu pai pegou essa mulher, o que aconteceu? É isso, assim, assim, assim. Aí meu pai foi até a Líbero Badaró, que é onde tinha uma salinha debaixo daquele hotel, o Otto, né? Tinha uma... E viu que o cara não tinha feito nada. O cara era um safado, um ladrão safado. Aí meu pai precisava de alguém de confiança e ligou pro Silvio. Silvio, eu preciso que você venha aqui. Ah, Sinobre, eu não quero, porque eu tenho o meu barzinho. Eu tinha um barzinho lá, ao lado da Rádio Nacional. O Silvio? Silvio, era um barzinho pequenininho. Mas ele sempre fazendo negócio. Sempre, sempre. E tinha também umas histórias de quadrinho, um negócio de quebra-cabeça, palavra cruzada. Aí meu pai ligou pela segunda vez no mesmo dia. Isso é contado pelo Silvio. Na terceira vez, meu pai falou: pô, se eu não for, ele pode me tirar do programa. E foi lá. E viu tudo, disse: olha, tá tudo errado. Botou o alemão para fora e começou a tomar conta. E meu pai foi para Minas para comprar os brinquedos, porque senão ia ser Claro. Acabava a carreira do meu pai ali. E o outro tirou, né? E meu pai conseguiu, fez perto no Banco Nacional. Eu falo o nome do banco, que já não existe mais. E Do Magalhães Pinto. Do Magalhães Pinto. E começou a comprar os presentes e nós entregamos. Nós não, eles entregaram. Aí meu pai disse: ó, Silvio, fica tocando isso para mim que eu não tenho. E o Silvio começou no ano seguinte a organizar a bagunça que estava lá. Chegou no fim do ano, já estava 0-0. Aí meu pai falou: o Manuel, chama meu pai de Manuel. Manuel, para dar certo a gente tem que ter um negócio que é prêmios e tem que ter uma carta patente. A Cesta Natal Amarela está falida, eles querem, a gente compra essa carta da cesta e começa a fazer sorteio. Meu pai não queria: Silvio, faz uma coisa, fica com você já me tirou do buraco, já não devo mais nada, já paguei o Banco Nacional, esquece, fica com você. Quero sossego. Quero sossego, que meu pai pagava bem no rádio. Meu pai não precisava daquilo para viver. E o Silvio transformou o baú uma coisa que parou o Brasil, né? Foi. Mas gerou até a compra do SBT, a criação do SBT. Exatamente. E, então, eu sempre digo, o valor é do Silvio, não é do meu pai. Meu pai não teve valor nenhum no sucesso do baú. Nenhum. Teve a ideia. Teve a ideia e o Silvio transformou na omelete. Sim. E meu pai nunca... E o Silvio foi muito decente com meu pai. Ele sempre foi uma pessoa espetacular com meu pai. Como foi a morte do seu pai, Carlos? O meu pai se meteu num negócio chamado Travas de Segurança Carneiro e começou a afundar. E o Silvio ajudava. Meu pai pedia: filho, vai lá. Eu era muito ligado ao Silvio, mais do que meu pai com o Silvio. Porque a gente tinha 6 anos de diferença, né? A gente saía toda frente. E eu dizia: Silvio, não empreste dinheiro para meu pai, que quanto mais você emprestar, mais ele vai afundar. E o Silvio falou: Carlos, eu não posso dizer não pro teu pai, porque o que eu tenho tudo eu devo a ele. Até que um dia o bicho pegou fogo. O camarada que vendeu de má fé, meu pai era obrigado a comprar X número de travas de segurança, que era uma porcaria, uma droga. E até que um dia
meu pai ia falir. E eu fui falar com o Silvio. Silvio, eu ouvi isso assim, 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 assim. E se meu pai falir, ele vai morrer, cara. Meu pai não tem estrutura para ir à falência. E eu tinha uma casa no Morumbi que o terreno era do meu pai. E o Silvio falou assim, olha, eu ia dar uma casa para o teu pai, ia construir uma casa para ele morar do teu lado. Mas eu vou assumir essa dívida. Manda seu pai ir lá amanhã, lá falar com o Mário, era o cunhado do Silvio, que era o presidente do grupo. Eu disse, não faz isso, você conhece teu cunhado. Eu não vou deixar meu pai falar com ele. Tá bom, então eu vou lá. E o Silvio foi, assumiu a dívida. Isso eu gostaria de poder contar essa história toda, viu, Flávio? Porque pouca gente, ou quase ninguém sabe disso. Aí o desgosto, dizem que o câncer também vem por desgosto, por mágoa, né? A minha mãe já estava com câncer. Minha mãe já tinha um câncer de mama. E do nada meu pai começou a ficar mal, ficou mal, aí foi fazer o exame em junho e viram que ele tinha um câncer de pâncreas. Tinha um câncer de pâncreas. E naquela época, 48 anos atrás, era morrer, eram meses, que era muito, muito agressivo. E o Silvio assumiu todo o tratamento do meu pai. De junho até o dia 13 de março, o Silvio pagou tudo que você possa imaginar. E de uma maneira bonita. Ele falou assim, olha, Carlos, faz o seguinte, você paga, faz um cheque e liga para a Zilda, que na mesma hora ela deposita o dinheiro na tua conta. O Silvio, ele era dono só do baú, não tinha TV. Não tinha, mas ele tinha um programa dele, que era na Globo. E ele tinha também na quinta-feira, ele comprava horário na Tupi. Não, ele já tinha, já estava. E pagou todo. Aí surgiu a ideia de ter a televisão. E meu pai conseguiu, junto ao governo, de dar uma televisão para o Silvio. Que legal. Isso já está gravado, isso que eu estou dizendo, o Silvio já mostrou várias vezes. E quando meu pai foi receber a televisão lá em Brasília, meu pai estava já uns 45 quilos. Puxa vida. Estava já muito mal e ele foi a Brasília e recebeu do Quanto de Oliveira a televisão e o Silvio agradecendo. Isso está filmado, está no meu documentário, inclusive. Aí meu pai precisava de ganhar dinheiro e o Silvio não queria magoá-lo. Então o Silvio colocou meu pai como presidente da emissora e deu um salário muito bom para o meu pai. E isso nunca ninguém soube. E quando meu pai precisou do Silvio de sair desse buraco da chave de segurança, o Silvio disse, olha, eu vou pagar com uma condição, você vem trabalhar comigo, você vai ficar comigo. E meu pai foi trabalhar com o Silvio. Mas já estava ruim, ele já não estava mais... Mas foi uma maneira que o Silvio teve de pagar o meu pai sem meu pai ter que trabalhar. E era uma quantia generosa. Então... O teu pai, ele, apesar da dificuldade, ele voltava, ele insistia em fazer negócio. Insistia. Ele não sabia fazer negócio. Não sabia, só fez besteira. Ele ganhava muito bem e pedia muito mais. Então, o que aconteceu com o Silvio, que no começo ficou muito feio? Meu pai tinha algumas propriedades, tinha 2 apartamentos, uma casa, tinha 2 apartamentos no Rio, uma casa aqui em São Paulo e um apartamento aqui em São Paulo. O Silvio pegou todas as escrituras e ficou para ele Silvio Santos. Bom, um ano mais ou menos depois disso, meu pai ainda não estava doente. O Silvio, meu pai recebeu um telefonema, que era do Mário Albino, que era o presidente da holding, cunhado do Silvio, para o meu pai passar lá para assinar uns papéis. O meu pai achava que era para passar definitivo as escrituras e ficou com vergonha de ir. Aí falou, olha, pede para o office boy trazer aqui para mim, eu assino aqui no meu escritório. Tá bom. Chegou um rapaz com pacotes, meu pai abriu, eram as escrituras das casas, os 2 apartamentos do Rio, a casa e o apartamento de São Paulo. E ligou para o Mário Albino. Falou, Mário, o que eu tenho que assinar? Não tem que assinar nada. É que o Silvio, olha que coisa bonita, olha o que é o Silvio Santos. O Silvio está devolvendo para o senhor porque já está quitado a dívida. As garantias. As garantias, E o Silvio pediu para eu fazer só quando ele saísse do Brasil. E ele foi viajar, que ele não queria que o senhor agradecesse a ele. Olha que coisa bonita. Linda, linda, linda. Eu fico até um pouco emocionado quando eu falo isso.
E meu pai voltou até as propriedades dele, que infelizmente eu tive que vender depois, porque meu pai morreu e minha mãe estava muito, muito pior do que ele. Só que eu briguei com o Silvio. Um mês depois que meu pai morreu, eu me afastei do Silvio. Por quê? Porque eu fui envenenado. Eu digo isso também no meu documentário. Aquelas pessoas que rodeavam meu pai começaram a me envenenar. Dizendo, tá vendo? Ah, porque o Silvio pegou as ações para ele. Do baú? Do... Não, da televisão. Ah, sei. Pegou da televisão que ele ganhou no Rio. E o Silvio disse, olha, teu pai tinha 10%, mas eu tenho um acordo com os outros 3%, que eu dou esses 10%, mas dei uma procuração para eles venderem para mim. Só que meu pai não me disse isso. Acho que ele ficou com vergonha, entendeu? Porque ele já estava muito mal, coitado. Ele estava muito mal. E eles começaram, tá vendo? O Silvio tirou teus 10%, tá vendo? O Silvio, tá vendo? Era um acordo, né? Agora você imagine eu, Flávio, com 40 anos de idade, filho único, perdi pai e mãe em 6 meses, a minha cabeça estava ruim. Chegou uma hora que eu acreditei que o Silvio realmente... Aí eu falei, o diabo do Silvio. Detonei, porque eu estava sozinho. Meu casamento, eu só estava esperando minha mãe morrer para me separar. Com 4 filhos, o maior com 11 anos, eu perdi meu chão. E eu não tinha feito análise ainda, senão não teria feito o que eu fiz. Eu simplesmente, em vez de conversar com o Silvio, eu cortei as relações com ele. Fiquei 11 anos sem falar com ele. Era proibido da minha casa assistir o programa do Silvio Santos. Que loucura. Eu fiquei muito magoado com ele. Só que com o tempo, as coisas passam. Eu sempre digo para meus filhos, eu nunca me prendi a tijolo e cimento. Eu me prendo a gente, a seres humanos. Tanto é que quando eu me separei, eu passei tudo que eu tinha, com tudo. O que eu tinha, eu já passei para os meus filhos, que eu não queria que eles brigassem quando eu morresse, por causa de um apartamento, de um sítio, de uma casa, de um carro. Eu quero que eles sintam saudade de mim só, entendeu? E aí, a filha do Silvio, a Renata, a caçulinha, estava com um problema sério, talvez uma meningite. E o meu tio que cuidava das filhas do Silvio, meu tio era pediatra. E o Silvio ligou assim, olha, ninguém bota a mão na Renata sem o Fernando chegar. E o Fernando foi para lá, passou a noite com o Silvio, cuidando da menina, e ficou vendo lá. E o Silvio perguntou, acho que é o Carlos, né? Está zangado comigo? Eu disse, claro que não. E eu sentia saudade do Silvio. Porque é igual um casamento, você briga, odeia a mulher, depois de uns anos você vai se lembrar dos momentos que você teve, né? Ninguém é feliz a vida toda no casamento, né? Há momentos de felicidade. E com o Silvio eu já senti porque a gente era muito amigo. Muito. E a raiva tinha passado. Porque eu já estava na Globo, fui ser diretor da Tupi. Eu já estava realizado. Aí ele falou, sabe que ele falaria comigo? Pô, claro. Aí o Fernando ligou para mim. Eu sonhava. Eu morei um tempo nos Estados Unidos com meu pai. Meu pai fazia na NBC, uma bolsa de estudos. E a gente passava ali em frente ao Red City. E aquilo marcou muito, porque a NBC era ali do lado. E eu sonhava que eu estava do outro lado da calçada e o Silvio do outro lado. Meu pai dizia assim, filho, vai lá falar com ele, vai dar um abraço nele. Eu dizia, não, pai, ele vai me dizer as coisas que ele me disse, não quero ouvir novamente. Vai, filho. Não, várias vezes eu sonhei isso. Eu sonhava que estava numa festa e vi o Silvio numa outra sala. E eu dizia, pô, será que eu vou falar com ele? Como é que ele vai... E não ia. Então eu estava com saudades dele. Claro. No meu íntimo, aqui na minha cabeça, eu queria fazer... Eu não tive a coragem de falar com ele. Aí o Fernando fez a gente se encontrar. Eu vim a São Paulo, eu estava morando no Rio, vim a São Paulo, fui jantar com ele e trouxe meus 2 filhos, o Beto e o Marcelo, meus filhos mais velhos. E foi uma coisa maravilhosa. O Silvio mostrou para os meus filhos o primeiro livro caixa do baú, começou a falar. E aconteceu uma coisa gozada. Pô, sou eu que estou falando, hein, Flávio? Por favor, é para isso que você está aqui. Sou eu que Eu não tenho nada que falar. Eu estou vendo e estou delirando. Por favor. Então, o que aconteceu? Eu achava que minha carreira tinha acabado. Porque quando eu fui para a Globo, eu fui como o cacique do Renato Aragão, que eu escrevi Os Trapalhões. A exigência do Renato para ir para a Globo era eu ir junto. Não eram os outros 3, os outros iam depois, era eu ir junto com ele. E eu fui para a Globo. Por que você está falando? Acho que eu fui. Não, você mostrou que a sua carreira tinha acabado.
Porque eu já estava batendo de frente com o Renato. Eu não era mais o Carlos Alberto de 11 anos atrás, entendeu? Eu já não estava mais aquele cara que foi por exigência do Renato. E eu fui falar com o Boni uma vez: Boni, deixa eu sair dos Trapalhões, deixa eu ir pro Jô, que eu me dou muito com o Jô, sou muito amigo. O pessoal que faz o programa dele também, pô, eu adoro o pessoal. Eu disse: não, preciso de você nos Trapalhões. Até que um dia, o Augusto César Vanucci, eu acho que você não se lembra dele. Eu trabalhei com ele na Bandeirantes. Ele era muito meu amigo. E quando minha mãe morreu, ele tinha um centro espírita. Eu estava já no Rio, ele me ajudou muito, assim, espiritualmente, né? Ele diminuiu a minha dor. Porque perder minha mãe foi pior do que perder meu pai, porque mãe é mãe. Mãe é mãe. Até que um dia a gente estava eu morava em frente à praia do Leblon, no apartamento do Renato, que ele me cedeu. Sábado e domingo não dá para você ir à praia. Não tem areia para você ficar com todo mundo. E eu ia por uma chácara do Robertinho Silveira, que era o redator de humor também, em Jacarepaguá. E tinha tudo, tinha piscina, campo de futebol, tinha uma sauna. Um dia eu estou na sauna, e a gente se juntava ali para jogar uma bolinha e tal. E o Vanucci entrou na sauna. Ele disse: Carlos Alberto, teu pai quer que você volte a fazer a praça. Falei: deixa meu pai em paz. Deixa meu pai em paz. Não, ele quer, você vai voltar. Que eu vou para Bandeirantes e eu vou te levar. Como? Eu vou tomar conta da Bandeirantes, você vai tomar conta da linha de show e o Vanucci vai fazer a dramaturgia. A teledramaturgia. E eu ganhava 60 mil cruzeiros, que era muito dinheiro. E eu vinha para ganhar 200. Nossa. Eu não pensei duas vezes. Quando eu fui falar com o Boni, ele estava de férias. Olha a minha sorte. E eu acertava meu salário com ele. Porque ele começou com meu pai, né? Não sei se você sabe. Não sabia. O Boni começou com meu pai. Nós tínhamos 17 anos e estávamos começando a trabalhar juntos com meu pai. E criamos uma amizade muito grande. Então o Boni me dava esse prazer de ele fazer o meu contrato. Eu passava pelo Edivaldo Pacorde, passava aquele caras doidos, né? E o Boni estava viajando. Aí quando teve esse convite, eu disse: eu vou embora. Eu não vou, depois eu me entendo com o Boni. Aí eu vim a São Paulo, foi no dia do aniversário do Silvio. Eu ia assinar no dia 12 de dezembro. No dia 11 é aniversário do Silvio. Não, dia 12 é aniversário do Silvio, ia estar no dia 13. Eu vim para jantar com o Silvio, que já tinha feito as pazes com ele. Sim. Já estávamos bonitos na fita. E vim jantar com ele e falei assim: olha, eu vou assinar amanhã, vou fazer a praça. Você não quer fazer a praça? Não, porque eu já fiz humor, não vale a pena, sei o quê, não deu certo. Mas acho que você está fazendo uma loucura, porque quem não está na Globo não está na televisão. Falei: Silvio, eu vou ganhar 4 vezes mais do que eu ganho. Quase 4 vezes. E o Boni tinha me dito o seguinte: você vai... não vai dar certo, daqui a 3 meses você não recebeu, você volta para cá. Só que deu o seguinte: eu me ofereci, ele não quis. Eu assinei o contrato. Isso foi em dezembro, dia 13 de dezembro. E em janeiro a gente já começou a preparar a programação da Bandeirantes. E o Vanucci queria fazer uma praça moderna. Ia ser Praça Brasil. É uma praça esburacada, que tinha bicheiro, tinha homossexual. E não era praça. Aquilo estava me fazendo mal danado. Eu escrevi os 3 primeiros programas, gravei 2 e foi pro ar. E o Vanucci queria o seguinte: quando terminasse o programa, eu dedicar a alguém o programa. Eu disse: olha, esse alguém tem que ser o Silvio. Eu fui à casa do Silvio: Silvio, vou te ter assim, queria oferecer o programa a você. E o Silvio veio com a história da cigana. Não, cara, a cigana falou: se fosse programa de alguém, eu ia morrer. Eu sabia que aquele era lorota. Eu te disse que ele não queria ir. E convidei então o Arrilia. Lembra do Arrilia? Sim, Ele era muito amigo do meu pai. Eles eram maçom da maçonaria, da mesma loja. Quando o programa foi pro ar, eu morava no Rio. Eu estava naquele Hotel Transamérica, perto lá de Santa Amaro. Eu, o Vanucci e o Avancini. Quando eu cheguei no hotel, tinha um recado para eu não ir para o Rio sem falar com o Silvio. Minha mulher tinha ligado, que não tinha celular naquela época. Eu estou falando em 1977, não tinha celular. Telefone fixo. Telefone fixo. Eu estranhei, eu acho que, bom, ele vai dizer: olha, seu bom, parabéns. Eu liguei para ele
Ele não estava, já tinha ido para a televisão. Me deram o telefone do camarim dele, eu liguei. Ele falou, pô, cabeça, eu vi teu pai sentado naquele banco, aquele banco é teu. Você tem que... Eu falei, pô, Silvio, eu te ofereci, você não quis. Não vá para o Rio sem falar comigo. Quanto é que você está ganhando? Eu falei, 200 mil. Vem aqui, não vai para o Rio sem falar comigo. Eu peguei um táxi, fui lá para Vila Guilherme, ele estava fazendo o programa dele, quando acabou ele entrou. Quando eu vi aquele cinema, eu fiquei apavorado, Flávio. Eu falei, mas Sé, eu não venho para cá. Se na Bandeirantes já estava ruim, imagina aqui esse cinema horrível. Aí eu tinha uma sociedade com o Silvio. Quando eu vim conversar com ele, quando fizemos as pazes, eu achava que eu ia acabar a minha carreira, que eu não queria mais fazer os Trapalhões. Eu falei, eu vou fazer, ou eu volto para fazer publicidade, que eu era da Alcântara Machado, ou vou advogar novamente. Então vocês ficam, isso falei para meus filhos, vocês ficam no Rio um ano, eu volto para São Paulo. Daqui um ano vocês vão embora. Aí o Silvio, eu falei, Silvio, não vai dar para eu ficar, não tenho coragem. Aí ele me esculhambou, me deu uma dura que você não faz ideia. Você guardou o rancor, porque você brigou comigo, você não tem o coração que teu pai tem, porque o pai soube perdoar, Aí ele aumentou uma proposta. Nossa. Cara, não dava para dizer não. O Marcelo, quando ele fica nervoso ou uma coisa, a boca do Marcelo diminui. Eu olhei para o Marcelo, ele estava branco e não tinha boca. Ele tinha nariz e queixo. Eu falei, Silvio, o que é que eu vou dizer na Bandeirantes? Vai embora, pega um avião, vai para os Estados Unidos, deixa que eu me entendo. Porque o contrato é bilateral, eu vou pagar a multa e está tudo bem. Eu disse, não, eu não vou fugir. Que vem uma guerra em cima de mim. Eu vou ficar em São Paulo. Aí eu assinei o contrato com ele e caíram de pau em cima de mim. Puseram as entrevistas que eu dei falando mal dele, aquele negócio todo. E o pior é que era o Ney Gonçalves Dias, que era muito meu amigo. Você vê como é a nossa vida, né? Ele ligava para mim, Casalberto, porra, me desculpa, mas hoje eu vou ter que te esculhambar. Eu vou te chamar de Judas hoje. Pô, mas não é nada, é papel, escreveram isso. Aí nem liga, pô. Pô, com o dinheiro que ia ganhar, pô, tava me incomodando. E não era uma coisa desonesta, podia ser nem antiético. Porque quantas vezes as televisões mandam o artista embora, paga a multa e tchau. Claro, claro. Foi o que eu fiz, o Silvio pagou a multa, aí eu estreiei em maio, eu não me lembro bem o dia, primeira semana de maio. Eu estreiei numa quinta-feira. O Silvio falou que tirando segunda, que dia, tirando domingo e segunda, que dia você quer? Eu disse, olha, eu quero a quinta-feira, porque o Vanucci me disse que vai continuar com a Praça Brasil na sexta. Se eu entrar na quinta, eu derrubo ele, hein? Na sexta. Porque antes de eu assinar, eu liguei para o Vanucci. Falei, Vanucci, ouvi isso assim, o que é que eu faço? Ele disse, assina que teu trem chegou, não perca esse trem, cara. Eu vou te esculhambar também pelo jornal e assim que você puder, você me leva para o SBT. Valeu por acompanhar até aqui. Se curtiu o papo, deixa seu like, se inscreve e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!